Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e desde já vou repetir aquele mantra aqui do canal. Curta, compartilhe, comente e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e envie esse vídeo para um grande número de pessoas aí que você conhece, para os irmãos da sua igreja, para outras pessoas que você acredita que esse tipo de conteúdo vai também ajudá-la a crescer um pouco mais na fé e também entender o pensamento de alguns grupos religiosos. Nós estamos na série de vídeos sobre a Testemunha de Jeová e hoje eu quero fazer um vídeo que é um vídeo bem interessante, com base num documento muito interessante que há alguns anos atrás eu me deparei com ele nas minhas pesquisas, tá certo? Não sei se vocês sabem, mas para os que não sabem, vai agora a informação. As Testemunhas de Jeová, o grupo que hoje é chamado Testemunha de Jeová, começou nos Estados Unidos e eles eram chamados de estudantes internacionais da Bíblia, auroristas, por causa da expressão Aurora do Milênio. Inclusive, eles têm esse grupo, os auroristas, existem até hoje, inclusive no Brasil, com sede no Paraná, lá em Curitiba. Eu estive lá. E eles publicaram, como são o grupo, né, que fundado, vamos dizer assim, pelo Charles Taze Russell, o fundador Charles Taze Russell, eles publicam até hoje todo o material que foi feito pelo Charles Taze Russell. Charles Taze Russell, fundador dos Estudantes Internacionais da Bíblia, né, que depois da morte dele, um tempo depois, criaram um outro nome, né, que passou a ser as Testemunhas de Jeová. Os Estudantes Internacionais da Bíblia ainda existem até hoje como um grupo independente, tá? Não se fundiu no outro. E o nome Testemunha de Jeová, como já falei num vídeo anterior, não foi criado por Russell, mas por Joseph Franklin Rutherford, o segundo presidente da Watchtower, tá certo? Mas eu queria mostrar para vocês essa obra aqui magnífica. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O que é isto aqui? Isso aqui é um volume 1, tá certo? Com os escritos do Russell de 1879 até 1882, da Sentinela original. Então aqui é um reprint da revista Sentinela, quando foi publicada. E aí eu vou ler aqui um trecho da Sentinela de outubro de 1880, que tem um artigo bem curioso. O artigo começa assim: Por que Cristo veio em carne? Por que Cristo veio na carne? Por que Jesus se encarnou? E olha o que ele diz aqui nesse artigo, escrito pelo Charles Taze Russell, na revista Sentinela, de outubro de 1880. Aqui está na página 2, começando a 3. Vai aqui, ó. Não pode haver dúvidas de que tudo o que Cristo tem feito ou fará são provas do amor divino em direção à humanidade caída. É seguro assumir que as necessidades humanas são todas tomadas em conta nos evangelhos, ou no evangelho, ou seja, todas as necessidades humanas são mostradas ali nos evangelhos, né? Quando Jesus se compadece da raça humana, das pessoas que estavam ao redor dele. Aí ele fala, né? More than a man, mais que as necessidades humanas, não, isso em si só não era a visão dele. Jesus mostrou para eles providência divina, o infinito providência de Deus em direção à humanidade. Que Cristo foi um ser inteligente, não é? Uma pessoa inteligente, teve uma existência gloriosa com o Pai antes da criação do mundo, parece claramente o ensino da Bíblia. Provas de sua pré-existência têm sido dadas. Neste artigo, nós consideramos isso como provado, ou seja, que Jesus já tinha pré-existência. Ele diz, nesse artigo eu não vou discutir a pré-existência de Jesus, porque isso já tem sido certo, isso já é provado. E aí ele diz, deste ponto inicial, ou partindo desse pressuposto, nós vamos proceder. E aí ele diz que quando ele deixou a glória que tinha com o Pai, ele não morreu. A glória que é da vida e a vida em si mesmo não deveriam ser confundidas. E aí ele continua dando aqui algumas explicações. Alguns que consideram Cristo, enquanto na terra, como um mero homem com uma natureza caída. Outros consideram, durante o mesmo período, como um mero homem com uma natureza não caída, ou perfeita, uma natureza humana perfeita, ok? E aí ele continua. Das duas, nós cremos na última visão, né? Ou que o último ponto de vista aqui é o mais próximo da verdade, ele vai dizer aqui, ok? Lembrar o seguinte, alguns acreditam que Jesus, enquanto esteve aqui como homem, que era humano com natureza caída, parecido com
a natureza do humana caída. Lembrar que nessa época, os Testemunhas de Jeová, né, e os adventistas do sétimo dia estavam muito próximos em compartilhar suas cristologias. E aí ele continua, ou os estudantes internacionais da Bíblia, seria melhor do que o nome Testemunho de Jeová naquele período. Outros consideram que durante o mesmo período, como um mero homem, uma perfeita natureza humana. Dos dois, nós acreditamos, não é, que essa última é a mais próxima, ou seja, que Jesus não veio com a natureza caída, mas com uma perfeita natureza humana. E aí ele diz que, mas nós cremos, que os ensinos bíblicos, que ele era mais que humano. Então, preste bem atenção. Russell ensina aqui que Jesus não era apenas um humano perfeito, mas era alguém mais do que humano. Ele vai dizer isso bem claro. Mas nós cremos, o The Bible Teaches, que a Bíblia ensina que he was more human, que ele era mais que humano. Então, Russell traz aqui uma percepção de Jesus que não se encaixava muito bem com esses dois outros grupos. E aí ele vai dizer o seguinte, que ele era um homem comum, se com a natureza caída ou perfeita, ou a natureza perfeita, parece inconsistente com a ideia de sua preexistência. E ainda ambos os grupos, ou as classes, né, referentes acima, creem na sua preexistência, ou seja, com natureza caída ou não caída, não é semelhante à natureza caída ou a uma natureza não caída. Quando se fala de natureza caída, não quer dizer natureza pecaminosa, apesar de ser estranho, tá? Eles não acreditavam que Jesus tinha pecado, mas que ele veio com uma natureza humana limitada pela queda, que seria o que ele chama de caída. Ele vai dizer, se ele era divino e cessou de ser divino quando entrou na carne ou quando veio na carne, onde está a segurança que nós não perderemos nossa divindade when we are made like him, quando nós fomos feitos como ele, ou semelhante a ele. Então, ele traz uma informação curiosa, né? Se ele perdeu a divindade quando entrou na carne, quem vai garantir que no corpo ressurreto, ou quando nós estivermos semelhantes a ele, não perderemos também a nossa condição superior, tá? Aí ele diz, parece claro que sua divindade foi retida na humanidade porque ele repetidamente falou de si mesmo como tendo vindo do alto, dos céus, e porque ele, embora passando através de juízos, né, e sofrimentos como um homem, era ainda possuidor de autoridade e exercitou a prerrogativa de um Deus, preste bem atenção, um Deus com G maiúsculo. Ele foi objeto de não reprovada adoração até quando bebê, pelos sábios que vieram para ver o recém-nascido rei, ou seja, ele recebeu honra mesmo quando bebê. Até os anjos se alegaram em honrá-lo quando ele entrou, foi gerado no mundo e foi dito que todos os anjos de Deus o adorem, Hebreus 1:6. Os anjos se alegaram. Ele continua nessa informação, o que ele diz aqui é interessantíssimo. Ó. Cristo falou como tendo autoridade e não como os escribas. A fonte da verdade estava nele próprio, em si, né? Nele próprio. O Criador poderia regular e curar ambos, todas as questões morais e físicas. Ou seja, Jesus não precisava ter nenhum problema moral e físico, porque Deus poderia fazer com que ele pudesse vencer tudo isso. O objeto do presente artigo desse escrito não é tanto da mistura, né, ou da união, vamos dizer assim, do divino e da divina e humana natureza em Cristo, ou seja, não é falar sobre isso, como apresenta alguns pensamentos sobre a importância de tal combinação. Que tal união era necessidade, nós consideramos, portanto, como a melhor evidência dessa realidade. A encarnação sujeitou a dupla natureza de Cristo, tem recebido nossa atenção de grande ou em uma grande menor extensão, por enquanto, uma quantidade de anos, ou faz alguns anos, como bem conhecido por muitos leitores. E a harmonia com a ideia de duas naturezas em Cristo, como nós vemos, é o fato de que Cristo era ambos, sacerdote e sacrifício. E o sumo sacerdote, sem nada para oferecer, não teria sido um perfeito tipo de Cristo. Então ele tinha duas naturezas, porque ele é sumo sacerdote e também oferta. As razões de Paulo para o sumo sacerdote foi obtidos dons e sacrifícios, possuíam dons e sacrifícios necessários que Cristo deveria também ter algo a oferecer. E aí ele vai citar Hebreus 8, verso 3, e aí ele vai afirmar que Jesus não era apenas um ser perfeito, mas mais do que um homem. Jesus era mais do que um homem. Jesus, segundo Russell, nesse período, não poderia ter natureza, ser um homem com natureza pecaminosa, semelhante a alguém caído, não poderia ser alguém que estava limitado à queda, mas perfeito, e não poderia apenas ser um homem perfeito. Ele teria que ter
as duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana perfeitas. E por isso, só por isso, ele poderia ser o sumo sacerdote e também a oferta perfeita exigida por Deus. Essa é uma afirmação muito interessante, muito contundente, muito forte, que o próprio Charles Taze Russell abraçava, porque isso nos faz refletir sobre a cristologia das Testemunhas de Jeová. Mostrei num vídeo anterior aqui sobre as mudanças, o grande incômodo de João 1:1, né? Ao longo dos anos, quando as Testemunhas de Jeová fizeram várias alterações. Se você tiver dúvida, pega a Bíblia verde da década de 60, pega a Bíblia preta, da capa preta da década de 80 e pega a Bíblia cinza bem clarinha, né? Mostrei todas as três aqui no último vídeo, dos anos 2000, né? Acho que 2017, se não me falha a memória. E você vai ver que todas elas, João 1 está traduzida de forma diferente. Todas elas, e se você pegar aí o Novo Testamento interlinear grego e inglês das Testemunhas de Jeová, mais interessante ainda, porque no grego e inglês não tem, é interlinear, então palavra por palavra, não tem como negar o que está lá, mas no lado que traz a tradução do Novo Mundo, acabam seguindo a tradução da época, tá certo? Então, isso apenas para mostrar para vocês como o ensino das Testemunhas de Jeová tem mudado com o tempo e num assunto essencial. Russell dizia que Jesus não era apenas um humano perfeito, mas ele sim era um Deus, ok? Um Deus. E essa é a dor de cabeça das Testemunhas de Jeová até hoje, né? Admitir que existe um só Deus verdadeiro e que Jesus também é um Deus que não é esse Deus verdadeiro, porque esse Deus verdadeiro é Jeová. E aí é a grande pergunta: se só existe um Deus verdadeiro, que categoria de Deus é Jesus? Que nós possamos pensar bem sobre esse assunto e que possamos estudar um pouco mais sempre para poder ajudar pessoas sinceras, muitas vezes sinceras, mas sinceramente perdidas nas suas convicções religiosas. Curta, compartilhe, comente, se inscreva. Que Deus abençoe a todos. Fui.